Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês das minhas últimas leituras do mês de junho e julho, que ao todo são mais de 10 livros que eu li durante esses meses. Mas antes de falar um pouquinho mais dessas leituras, que tem muito livro pra gente conversar aqui, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E aproveita e acaba me seguindo nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar, eu vou falar de um livro que eu acabei abandonando, infelizmente, que é o livro Galáxia Desconhecida, da Raquel Alves, que foi um livro nacional que eu peguei na época do Exploda Seu Kindle do ano passado, que foi um movimento basicamente para incentivar a leitura de livros nacionais, de autores nacionais independentes. Eu acabei pegando esse e-book porque a capa me conquistou na hora, a sinopse também, porém a minha experiência não foi uma das mais positivas. Basicamente, nesse livro, a gente conhece a nossa protagonista, a Lua, que ela é uma adolescente, tá por volta aí de seus 17, 18 anos, vai se formar no colégio e tem toda essa pressão de o que vai fazer no futuro, do ensino médio, faculdade, dos pais falando na cabeça dela, que por sinal ela não tem uma boa relação com os pais, que ela tem uma briga com o pai e a mãe, ela não se dá bem com os dois meio que já tem todo um futuro planejado para ela. E a Lu, assim, com seu grupo de amigos, eles decidem fazer uma viagem de final de ano, ir pra praia, curtir, porque eles moram numa cidadezinha muito pequenininha. O tipo de cidade onde você nasce, todo mundo se conhece, todo mundo sabe o nome da avó do ciclano, das cidades minúsculozinhas. Então, eles são ansiosos por essa viagem. E no meio do tempo, a Lu acaba percebendo que tem uma amiga do grupo que talvez ela tenha um sentimento a mais do que somente amizade. Eu senti que o livro não estava fluindo assim também. Eu estava em 31% e o pessoal ainda nem tinha feito a viagem. Tava na preparação da viagem, festa lá de formatura, festa do colégio. Eu senti que o livro, por exemplo, não explica tão bem o problema da Lua com os pais dela, que tá faltando uma coisa. Até a parte em que eu li, fala sobre a Lua ter um problema com bebida, mas também não se aprofunda muito sobre. E essa sensação que eu tenho que foi um livro muito pré-adolescente, que não tava fluindo tão bem. Eu tava em 31%. Ainda não tinham viajado, ainda não iam fazer viagem, discutindo sobre a viagem. Eu sentia que tinha uma demora muito grande para tudo acontecer. Mas para mim o que mais incomodou, e eu me sinto muito mal de estar me reclamando disso, é da diagramação do livro. Porque tinham partes que estavam muito mal diagramadas, com letras maiores, outras menores, espaçamento mínimo, depois máximo, não tinha um padrão. Não sei se foi uma coisa do meu e-book especificamente ou se outras pessoas sofreram com isso. E eu me sinto muito mal de estar reclamando disso, porque é uma autora pequena, parece que foi publicada por uma editora, mas eu sei que é uma editora pequena, não é dessas grandes editoras, então pra mim é muito mal estar reclamando dessa questão. Mas eu preciso falar porque me incomodou demais ao longo da leitura essa questão da diagramação. Porque você tem que ter um livro que tem uma boa diagramação, porque pela questão do conforto ao ler, e essa diagramação toda confusa me deixou muito agoniada, me incomodou muito, mas eu tô odiando estar reclamando disso daqui, porque isso aqui é uma autora pequena, uma editora pequena, então me desculpem. Ainda falando de literatura nacional, eu tenho aqui um livro que estava na minha wishlist há tempo, que assim que eu vi a proposta, a ideia eu achei sensacional, que é o livro Como Se Fosse 1989, organizado pelo Felipe Mateus, que basicamente é um livro de contos inspirados no álbum homônimo da Taylor Swift, a loirinha que todo mundo ama, e eu simplesmente achei genial. Basicamente, uma faixa do álbum equivale a um conto escrito por vários autores brasileiros. Eu achei a ideia muito sensacional, vários contos aqui me conquistaram. Alguns eu senti que se conectam mais, conversam mais com as músicas, outras nem tanto, mas são contos diversos, variados, tem representatividade LGBT. É um livrinho bem gostosinho, então se você é fã da Taylor Swift, aproveita que essa dica de leitura, Como Se Fosse 1989, porque realmente é um livrinho muito gostosinho de ler, são contos, é muito curtinho, então é perfeito se você quer fazer uma leitura leve, divertida, rápida, é perfeito. E ainda falando de literatura nacional, eu venho aqui panfletar para você sobre o livro Como Não Destruir uma Banda, da Meissa Martinez, que é o pseudônimo usado pela Luísa Landry, que também já escreveu outros livros que eu amo, como Noturnas e Natalinas, que é basicamente um continho de Natal com vampiras. É simplesmente perfeitinho, muito gostosinho. Mas aqui nesse livrinho, Como Não Destruir uma Banda, a gente vai acompanhar a Calisto, que a Calisto ela é a cantora da banda A Outra Lua. E assim que o livro começa, a banda tá passando por um momento meio conturbado,
E a Callisto resolve sair pelas ruas de Nova York, vagar, e ela acaba ficando com os 3 caras que ela descobre que eram os caras da banda preferida dela, que seria tipo um One Direction da época, que eles faziam muito sucesso quando ela era adolescente, acabaram se separando e, coincidentemente, Nova York, o destino, o universo, juntou os 4 no mesmo local e acabou rolando isso. A questão que é, tempos depois, essa banda anuncia que eles vão voltar e a gravadora da Callisto acaba fazendo um acordo com a gravadora deles para eles fazerem uma parceria. Ou seja, a Callisto vai ser obrigada a reencontrar com os 3, com seus crushes, com os caras que ela já ficou, e vai passar um tempo com eles numa casa em Floripa para eles poderem compor uma música. Então é um livro... Gente, eu achei demais a proposta dessa ideia do livro quando eu vi. Eu achei uma ideia inovadora, interessante. A escrita da Lu é uma escrita que acaba conquistando, é uma escrita gostosa. Esse livro tem momentos hot, mais 18, é um livro com cenas mais adultas, que foram muito bem construídas e escritas. Mas o que eu mais gostei nesse livro, além dessa história, que, pô, imagina você pegar seu crush da adolescência, seu ídolo, enfim. Acho que todo mundo já sonhou com isso, mas o que eu mais gostei nesse livro é como a escrita da Lu é super fluida, gostosa, que você fica instigada a querer ler mais. E agora eu tô curiosa pra poder saber, que eu descobri que esse livro faz parte de uma duologia e tem continuação. E eu preciso desesperadamente dessa continuação. Um outro livro que eu acabei lendo nesse meio tempo foi Gente Ansiosa. E, gente, pensa só num livro simplesmente incrível, icônico, maravilhoso. Basicamente aqui esse livro vai contar a história de um assalto a banco que deu errado. E o assaltante acaba depois entrando num prédio e fazendo as pessoas desse prédio de refém. E quando você vai se aprofundando na história, você percebe que é uma história muito maior, vai muito além de um assalto a banco. E é simplesmente genial. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, que eu amei, que minha mente explodiu. Eu amei como o autor ia conectando os personagens, seus passados, como estava tudo interconectado, das conexões. E esse livro é muito mais que um livro sobre um assalto a banco que deu errado. É um livro sobre pessoas, sobre conexões e sobre relações. Outro livro que também estava na minha wishlist há tempos e que eu criei várias expectativas foi Gwyn e Art Não Estão Apaixonados. Eu achei que seria um livro mais voltado para as lendas arturianas, da Guinevere, do Camelot, do Arthur, enfim, eu achei que seria algo nesse sentido. Mas aqui no livro a gente descobre que são os descendentes dessas pessoas. Então teve uma quebra de expectativa, mas ao mesmo tempo foi uma leitura divertida, tem essa pegada meio medieval. Os personagens vão surpreendendo a gente. Aqui o Art, pra mim, foi o meu favorito. Eu achei ele bem interessante. Eu senti algumas faltas das cenas da Gwyn com o respectivo par amoroso dela. Foi uma leitura que, ao mesmo tempo que eu achei bem divertida, eu acabei me desapontando em outros sentidos, porque eu criei muitas expectativas. Mas, no fim, é uma leitura bem divertidinha, com representatividade LGBT, e é uma ideia bem bacana, bem gostosinha. É um livro que vale a pena. Acabei tendo essa decepção porque eu criei uma coisa, imaginei uma coisa e recebi outra, mas ainda assim foi um livro bom. Só minhas expectativas que não foram completamente atingidas, mas ainda assim é um livro que vale a pena ler, bem divertido, pra quem quiser sair de uma ressaca literária. Tem cenas bem engraçadas, principalmente o Art, gente, eu amei demais, ele é muito debochado. Continuando as leituras, eu tenho aqui essa HQ maravilhosa que é Radiant Girls, a história das operárias envenenadas por rádio. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre essa HQ, do unboxing da história, e o próprio nome já diz, aqui essa história vai contar a história das operárias que foram envenenadas por rádio, pelo elemento químico rádio, e da luta delas por justiça. Eu achei uma HQ belíssima, os traços, as cores, e é uma história muito emocionante. Esse é um trabalho da editora Moby Dick, e, gente, o pessoal da Moby Dick simplesmente arrasou. Pra quem quiser saber um pouco mais dessa leitura, que eu amei demais, tem um vídeo exclusivo só pra poder falar desse livro, dos acontecimentos, do que eu achei, mas é ao mesmo tempo que é uma história que me impactou muito, que eu achei linda essa edição, tem um pouco de tristeza, mas também essa questão da luta delas por justiça, que é muito emocionante de se acompanhar. E aqui eu venho fazer um aviso: se você é fã da série Magnolia Parks, parabéns, você acabou de cair no esquema de pirâmide, porque esse daqui é o 4º livro da série e ainda tem mais. Esse daqui é o 4º livrinho da série da Magnolia Parks e ele é focado na Daisy Haites, que é a irmãzinha mais nova do Julian Haites, que é o rei do crime da máfia, o rei do crime lá de Londres. Ele acaba roubando peças de artes, é bem mafioso. E nesse livro daqui a gente vai acompanhar a decisão da Daisy, como ela está
desde que ela resolveu tentar cortar os laços com o irmão, se afastar desse mundo do crime, de tentar levar uma vida o mais normal possível. Eu achei bem interessante a gente tiver essa dificuldade da Daisy, dela lidando com essa relação dela com o irmão, dos sentimentos dela que acabam sendo conflituosos, porque ao mesmo tempo que ela ama demais o irmão, ela sabe que o Julian mexe com coisa errada, faz coisas erradas, então ao mesmo tempo que ela tenta defender, ela sabe que ele tá errado. Eu acho que tem uma complexidade muito grande nisso. Os personagens, só sei que foi um livro muito gostoso de ler. Eu amo a Daisy, ela é uma personagem incrível. O meu único questionamento são algumas cenas dela usando a medicina para salvar pessoas, porque ela é estudante de medicina, que eu sinto que às vezes ficam um pouco desconexas, parecendo muita coisa de filme de ação. Uau, que parada incrível, surreal. E um detalhe, também é bem interessante ver como tanto a Daisy quanto o Christian, como os dois amadureceram nesse tempo em que os dois estiveram separados, que o Christian tava fazendo as coisas dele e a Daisy vivendo a vida dela, tentando se afastar de tudo isso que ela considerava tóxico pra ela. Então é bem interessante você também ver o crescimento dos personagens. Próximo livro da minha listinha é o livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, escrito pela jornalista Daniela Arbex e que foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. E, gente, pensa num livro extremamente foda. É um livro que acabou servindo de inspiração para a série, para a minissérie da Netflix, que acaba também retratando o que aconteceu na Boate Kiss. E é um livro que, ao mesmo tempo que é pequenininho em termos de páginas, que você pensa, vai ser um livro curto e fácil de ler, é um livro com uma carga emocional enorme. A construção da Daniela para poder falar a história das vítimas, que ela conversa com os pais das vítimas, com sobreviventes, com pessoas envolvidas no resgate, que só assim, eu acho que nem assim a gente consegue ter dimensão dessa tragédia, de como isso afetou a vida das pessoas. E eu sinto que a autora Daniela trata tudo com uma delicadeza extremamente grande, que, gente, só lendo para poder saber o impacto que é a leitura desse livro. Eu sei que não é uma leitura fácil, ainda mais para pessoas mais sensíveis, porque realmente, gente, é uma tragédia sem tamanho, sem igual, que várias pessoas têm as suas vidas afetadas até hoje. Vidas foram perdidas. Então, é um livro muito pesado nesse sentido, mas eu senti que com muita delicadeza, um tato também para poder contar a história, a Daniela Arbex fez um trabalho simplesmente fenomenal. Temos aqui agora o livro Nem Te Conto, da Emily Henry, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, a resenha desse livro. Então, se você tem vontade de ler Nem Te Conto, saber um pouco mais sobre esse livro, vá ler, vá ver a resenha, porque realmente ficou um conteúdo super bacana. Eu contei a história, expliquei tudinho pra vocês, então vou lá conferir o conteúdo. Mas o que eu tenho que dizer, gente, Emily Henry não tem erro. Se você está atrás de um livro de comédia romântica, amorzinho, gostoso pra ler, com algumas ceninhas assim bem envolventes, vai ler Nem Te Conto, porque realmente é um livro maravilhoso. Aqui tem uma relação meio que de fake dating entre a Daphne e o Miles. Os dois também vão explorando a cidadezinha do interior, que é bem interessante conhecer locais. Tem a Daphne reconstruindo sua vida, fazendo novas amizades, personagens importantes, dela dando um basta, cortando pessoas tóxicas da sua vida. E, gente, o que dizer do Miles? O Miles, eu acho que é um dos protagonistas, o melhor protagonista que Emily Henry já escreveu. Ele é tipo assim, um Golden Retriever em forma de humano. Ele é simplesmente perfeito. E esse é o tipo de livro perfeito para você ler e sair da ressaca literária. Foi um livro que eu li em um dia ou menos, porque eu realmente me vi muito envolvida nessa história. Eu queria ler, eu me divertia, eu me sentia feliz. Então, um romance leve, astral, engraçado, para leitura rápida, vai Nem Te Conto, que não tem erro. Temos agora um livrinho que eu também amei, que também tem conteúdo aqui no canal, que é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Maher, eu acho que é assim que fala. E se vocês quiserem ver, saber um pouco mais sobre esse livro em detalhes, vou deixar o link nos cards, vão lá conferir, porque também outra resenha que ficou sensacional. Basicamente, que nesse livro a gente vai conhecer a Ivy, nossa protagonista, que ela é bem atrapalhada, e nisso dela tá procurando emprego, ela acha a proposta para poder trabalhar com o vilão que assola o reino dela. E por mais que seja a primeiro momento você pense, não, gente, isso não vai prestar, trabalhar com o vilão, fazer maldades, a Ivy acaba aceitando e ela se dá bem nesse emprego. E basicamente o plot aqui do livro vai gerar entre a Ivy e o vilão, tentando descobrir quem está tentando sabotar o vilão, quem é o impostor entre eles. É um livro muito engraçado, muito divertido, que vai te garantir boas risadas, e eu mal posso esperar pela continuação dele. Inclusive, eu já adianto, já comprei a continuação em pré-venda e vou trazer o conteúdo, resenha dele aqui pro canal, porque é uma série que eu tô gostando demais. Achei muito bem escrito, engraçado, tem misto de fantasia, migalhas de romance. É simplesmente o surto esse livro. Vá ler, porque, eu juro, compensa demais. E por falar em surto, eu tenho aqui esse livro, que é o Bunny,
E falando em surto, eu tenho que falar com você sobre Bunny, da Mona Ward, que eu acho que é assim que fala o nome da autora. Aqui em Bunny a gente vai conhecer um pouco mais da Samantha, que a Samantha é uma mulher que ela está estudando mestrado na Universidade de Warren, que é uma universidade muito bem conceituada. Porém, nessa universidade é basicamente elite norte-americana que estuda lá. E a Samantha sempre tem uma sensação de não se encaixar tão bem. Inclusive, ela não tem muitos amigos no curso. É uma outra pessoa que ela acaba conversando na faculdade. E ela tem um pé atrás, na verdade, ela não gosta muito de umas garotas da sala dela, do curso de mestrado dela, que são as Bunnies, um grupo de garotas que andam juntas, uma panelinha. E a Samantha acha elas meio ridículas, não gosta, acha meio forçado que elas sempre ficam chamando Bunny, e aí? Ai, Bunny, e aí? Bunny, como foi seu verão? A Samantha não gosta delas. Mas ao mesmo tempo que a Samantha não gosta delas, a Samantha fica bem intrigada com elas, que elas são um grupo bem peculiar, assim dizer. E num dia que a Samantha recebe um convite para poder ir uma dessas festinhas da Bunny, muita coisa vai mudar nesse livro, vai ser basicamente a nossa porta de mudança aqui nesse livro. Basicamente, aqui em Bunny tem várias situações que brincam com o realismo mágico, com o que é verdade ou não, de você se questionar se o que está acontecendo realmente está acontecendo, ou se é uma piração da cabeça da Samantha, que se ela enlouqueceu e está imaginando tudo. O livro não te dá uma resposta, não tem um certo ou errado, vai da opinião de cada leitor. É um livro bem fora da curva, então eu já adianto que não é um livro que vai funcionar para todo mundo, que é um livro bem diferentão, bem surto mesmo, mas foi um livro que eu gostei. Eu fiquei, muito intrigada, criando teorias da conspiração, mas eu entendo que por o livro não ter uma posição, Samantha ficou louca, não, tudo isso aconteceu de verdade, você decide, você tenta interpretar pelos sinais. Eu entendo que muita gente talvez não tenha curtido tanto ou tenha ficado confusa com algumas construções que a autora faz nesse livro. É um livro que pra mim funcionou muito bem, eu gostei demais, porém reconheço que Bunny não é pra todo mundo. O próximo livro da minha listinha foi Os Quatro Grandes, da Agatha Christie, que basicamente é um livrinho que vamos acompanhar o nosso queridíssimo detetive, o Hercule Poirot, e o Hastings para poder desvendar os quatro grandes. São 4 criminosos muito importantes que se parecem ser imbatíveis. E esse livro eu tava com muitas expectativas, porque eu amo a Agatha Christie, especialmente os livros dela, do Poirot e da Miss Marple. Pra mim não tem erro. Porém, esse livro eu senti que foram mini casinhos até chegar nos 4 grandes. Era mini caso até um caso grande. Mini caso, caso grande. Mini caso, caso grande. E sei lá, eu senti que não fluiu tão bem. Eu senti que alguma coisa pra mim nesse livro não funcionou. Eu tava com grandes expectativas que no fim foram frustradas um pouco. Eu senti que esse livro foi abaixo da média dos livros da Agatha Christie, do que os livros que eu estou acostumada a ver. Eu senti que eram pequenos mistériozinhos pra ir no final, tem uma coisa interessante. Então foi um livro bem cheio de altos e baixos. Realmente esperava muito mais do que a autora entregou. E é uma pena, porque eu amo demais os livros da Agatha Christie, especialmente os livros do Poirot e da Miss Marple, que pra mim são personagens incríveis, mas esse daqui realmente deixou a desejar, infelizmente. Para finalizar os livros lidos, temos Uma Tempestade de Verão, da K.W. Walter, que basicamente esse daqui é um livrinho de romance em que vamos conhecer a Meredith, que a Meredith é uma jovem que está prestes a começar a vida na universidade e basicamente nas férias de verão da família dela, eles sempre tinham o costume de ir para uma fazenda da família, reunir a galera, a família toda, os amigos, era uma tradição. Porém, há mais ou menos 2 anos que a Meredith e seus pais não fazem essa tradição, porque a irmã mais velha da Meredith morreu. Então, o pessoal meio que mudou, o pessoal se afastou, não ia na fazenda, porque tinha muitas lembranças da irmã da Meredith. Porém, com o casamento da prima da Meredith, toda a família se vê obrigada a se reunir para ir lá no casamento, ir na fazenda, dos amigos, de forma que a Meredith e seus pais também vão. E a gente vai acompanhar os preparativos para o casamento, como tudo vai sendo feito, das brincadeiras, que o pessoal tem uma brincadeira de assassino que eles levam bem a sério, de ficar tirando água um no outro. E a Meredith, ao mesmo tempo que ela fica tentando honrar a memória da irmã dela, ela vai se aproximar de um carinha que aí é conhecido do noivo, irmão do noivo. O Witch, quando ela vai se aproximando do Witch, vai criando um laço entre os dois, que talvez seja um laço que vai além do jogo de assassino. Foi um romancezinho bem água com açúcar. Eu acabei criando uma certa expectativa do que poderia acontecer. Não aconteceu nada que eu estava esperando nesse sentido, mas ainda assim é um livrinho bem gostosinho de ler. É um livro que eu conseguiria ver sendo adaptado para um filme de sessão da tarde. Eu consigo ver já o filme passando na minha mente. É um livrinho bem romançado com açúcar, para quem gosta de romance.
levezinho, fofinho, não tem erro. Realmente é um livro que cumpre com o que ele promete. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais das leituras que eu fiz nesses últimos tempos. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim que mais gente chega no canal pode estar apoiando meu trabalho, que isso me ajuda demais. Sério mesmo, gente. Cada apoio é muito importante pra mim, cada ajuda é muito importante. E me contem nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras, se vocês conhecem algum dos livros que eu citei, se vocês já leram eles. Me contem aqui o que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!